É hora de falar do Vasco da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, eu tenho acompanhado as situações de Coutinho e Payet, que pelo menos por enquanto não devem ficar no Vasco. O Coutinho até junho e o Payet um pouco antes, até maio. Mas, ao mesmo tempo, a gente está próximo da confirmação da renovação do Ryan, o atacante Ryan de 18 anos de idade. O objetivo dessa renovação, eu já expliquei isso aqui, mas vale sempre falar, é todo mundo ganhar dinheiro. O próprio Ryan, o staff dele e o Vasco, obviamente. Até porque o contrato do Ryan hoje com o Vasco vai até o final da temporada. Então, a partir do meio do ano, por exemplo, ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, mas isso não é interessante para ninguém, porque caso ele vá como um agente livre no mercado, digamos assim, né, para usar um termo bem americano, mas que dá para explicar bem a situação, o Ryan não teria como negociar valores da mesma forma como ele poderia tendo contrato. Então o Vasco vai prorrogar por mais um ano, ou seja, até o final desse ano é o contrato atual, a renovação vai até o fim de 26, mas com uma grande valorização da multa rescisória. E também nesse contrato, já tendo encaminhamentos para que em futuras vendas o Vasco também ganhe uma boa grana. Então o Vasco espera ganhar muito dinheiro com o Ryan, já que é uma joia, né? É uma joia da base Cruz Maltino. O Ryan fez 18 anos agora em março, vem entrando nos profissionais desde 2023, são 46 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Ryan que o Vasco trabalha para vendê-lo no meio do ano, isso já é consenso interno dentro do Cruz Maltino. Então, renovação próxima de acontecer, tudo acertado, é o famoso falta assinar. Mas como todo mundo quer, isso deve acontecer, inclusive, ainda essa semana. Pois é, Ryan vem sendo, né, o nome do noticiário do Vasco no momento. O Rafael Joia tá aqui. Ryan está sendo grato ao clube que o formou. Muito bacana a sua atitude. Também acho, porque ele poderia sair de graça. O contrato tá acabando. Essa renovação não é pro Ryan ficar mais um ano. O Breno já explicou isso, tá muito claro. O Ryan vai ser vendido. Ele renovando o contrato, ele aumenta o salário e, consequentemente, aumenta a multa. Faz com que ele saia por um melhor preço. Não vai sair pelo valor da multa, mas vai sair por um bom valor. E o Vasco vai conseguir arrecadar com a venda dele. É melhor do que sair pela porta dos fundos. Ele respeita nesse momento. Ele não é obrigado a fazer isso, mas ele respeita o clube que o formou como atleta e como homem. Legal demais, excelente atitude. Que amanhã tem jogo treino, Vitor Costa. Isso. Agora Acho que você Boa acertou. Vista no CT Moacir Barbosa. E aí é bom a gente lembrar desse jogo treino para detalhar as situações do Adson e do Felipe Coutinho, que a gente tem falado aqui, mas é o que a gente tem para projetar pro jogo de amanhã. Por quê? Porque o Vasco não teve reforços nesse período. E aí, até citando uma aspa do Fábio Carille, ele deu uma longa entrevista ao portal GE, uma boa entrevista, tá? Vale citar aí pra quem quiser depois acompanhar com calma. Eles não divulgaram o vídeo, eu vi só o texto da entrevista e assim, falou sobre vários assuntos e ele foi muito sincero. Por exemplo, você depois pode cobrar, mas perguntaram, vai ter priorização de prioridade de alguma competição? Ele falou, vamos disputar as 3 competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Eu já falei aqui que a prioridade do Vasco é a Copa Sul-Americana, uma competição internacional. Eu nem esperava tanta dedicação assim, mas o Vasco vai priorizar a Copa Sul-Americana. O Carille falou que o Vasco quer jogar as 3 competições batendo de frente. O Vasco quer disputar as 3 competições. Possível, mas beleza. Palavras do Carille. E aí, sobre reforços, ele até citou, né, que o elenco do Vasco, pro planejamento que ele quer fazer, esse elenco tá bom. Óbvio que você vai dizer, mas não precisa reforçar. Eu entendi que não foi nesse sentido que ele disse. Não é que ele falou que o elenco do Vasco é o melhor e que não precisa ter reforço. Mas ele disse assim, dá pra trabalhar. Eu acho que tô interpretando, né, o que o Carille disse. Essa fala dele de dizer que o Vasco não precisaria de mais reforços nesse momento é nesse sentido de que daria pra trabalhar bem e dá pra trabalhar bem com o elenco que ele tem. Então, com isso tudo, é o que eu digo, pra amanhã, acho que um grande reforço interno que vai ter é o Adson. É que o planejamento dele, do Fábio Carille, é colocar o Adson por pelo menos 15 minutos para que contra o Santos, na semana que vem, ele entre por pelo menos 20. Vamos lembrar que o Adson teve uma lesão, ele fraturou a tíbia, não é uma lesão simples. Botou uma placa de titânio na perna e a placa, até o plano dele voltar era no ano passado ainda, na reta final do Campeonato Brasileiro. A recuperação não era tão longa, era de 10 semanas. Era uma recuperação de 10 semanas. Só que ele sentiu muitas dores. E aí, nesse ano, no início do ano, que foi constatada que a placa estava tendo atrito com o osso. Então imagina a dor que o cara estava sentindo no treino. E aí teve que fazer uma correção, obviamente, e aí vai voltar agora. Foi uma questão que ficou um pouquinho mais delicada do que já é. E o Adson estava em alta.
no Vasco, quando ele se lesionou em 26 de agosto do ano passado. Vamos aguardar para termos a partir de amanhã aí esse retorno de fato do Adson. Tem o Felipe Coutinho, já detalhamos a situação dele várias vezes aqui, mas também que volta, aí foi uma lesão mais simples, né? Um edema na coxa, tratou com repouso, com fisioterapia e tal, aquele gelinho, um pouquinho de dedicação, já voltou para os treinos essa semana, tá de volta amanhã o Felipe Coutinho. Eu confesso, Vitor e Rodrigo, que eu tô ansioso para ver o retorno do Adson, porque é um jogador que vinha bem no Vasco, não é um craque, né? Não é enfim, um jogador nível seleção, mas vinha muito bem no Vasco, era um jogador muito importante. Eu gosto muito dele. Melhor muito momento. dele. Melhor momento do Vasco tinha Adson e DVD. Isso. Pois é. A partir do momento também? Sim. Claro. A partir do momento que o Vasco perdeu esses dois jogadores, o Rafael Paiva, que então era o treinador, não conseguiu fazer o time jogar de novo. E aí, consequentemente, os resultados não apareceram. O Adson é um jogador com características que o Carille gosta muito, que é um ponta, mas que também tem capacidade de construir por dentro. E ele pode ser o segundo atacante, né? Pode ser. Eu lembro de um gol contra o Marcílio Dias, um dos primeiros lances do Adson com a camisa do Vasco lá na Copa do Brasil. Ele constrói por dentro e acha o Verratti. Ele tem essa característica por ser canhoto, né? E aí, de repente, você pode usar um outro ponta mais velocista, um Lloyd, por exemplo, do outro lado. Tem o Nuno também, que é um cara que já se mostrou, não é velocista, mas se mostrou um belo passador. O Nuno consegue jogar o Nuno consegue jogar por dentro, sem o Coutinho e sem o Payet. O Lloyd é correria. Não à toa, quando o Coutinho foi substituído na semifinal do Campeonato Carioca, quem entra é o Lloyd. E aí o Lloyd vai jogar de ponta e o Nuno passa a jogar por dentro, justamente porque o Carille não confiou no Payet naquele momento. O Payet foi entrar depois. E o Payet, hein? E ainda tem o Garré. Ainda falta o cara com a característica do David. Esse ponta mais trombador, incisivo, insinuante, intrépido. Gostei. Todos esses adjetivos. Aquele ponta que... Ele não é aquele driblador, não é aquele cara arisco, né? Rompedor. Não, ele é um rompedor, mas mas é isso, cara seja rompedor. Tem duas formas de você romper. Uma é você quebrando as linhas de uma maneira mais física, de imposição, é o caso do DVD, e a outra é no drible, que é o caso do Adson. Eles dois juntos, eles se completam. E é por isso que eu acho que a volta do Adson pode aumentar esse leque de variações de jogo pro Fábio Carille. Não é só o quantitativo faz diferença, eu acho que tinha poucos jogadores para essa posição. Mas o mais importante é a diferença de característica do Adson para os outros pontos que o Vasco tem no elenco. E o departamento médico do Vasco também tá de parabéns, né? Porque prometeu o jogador em março e tá entregando o jogador em março, né? Amanhã vai ganhar minutos, deve ganhar mais minutos contra o Santos, a estreia do Campeonato Brasileiro. O Adson, para mim, era o melhor jogador do Vasco, junto com o Verratti, né? Naquela ocasião, quando ele se machucou. E o Piton na época tava jogando muito também. O Piton que tava cruzando. Depois a jogada ficou manjada. Não, né? Mas aí saiu o DVD e o Piton também. Caiu de rendimento. Caía por ali. Mas não enfim. Tem mais nenhuma companhia. A expectativa é maravilhosa pro Vasco aí, com a volta do Adson. Acho que o Vasco consegue dar um respiro, né? Em cima do que você falou sobre o Carille, eu acho que essa declaração do Carille foi muito mais política do que necessariamente opinativa. Ele me pareceu deixar claro que, gente, é o que eu tenho, agora eu preciso trabalhar com o que eu tenho. E assim, acho que técnico nenhum vai expor diretoria. Pô, a gente teve dificuldade em contratação, todo mundo sabe, né? Até o Marcelo Santana falou disso, mas ele não ia falar disso. Isso, e o Carille, ano passado no Santos, teve esse tipo de problema, né? Com relação a reforços, contratações. Então me parece que ele preferiu se preservar e proteger a diretoria e os atletas, para não expor o grupo e falar, não, meu grupo é fraco, eu não tenho condição de fazer melhor com esse time, tô querendo reforço. Não, ele preferiu falar, não, a partir de agora a responsabilidade é minha, eu vou jogar com esses jogadores, já que são eles que eu tenho à disposição.